está raiando, breve o Rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Que Deus abençoe ricamente uma vez mais a cada ouvinte. Nós estamos alegres, com alegria em nossos corações, felizes por termos a oportunidade de uma vez mais levar até você, querido ouvinte, o ensino da Palavra de Deus, uma meditação acerca das Escrituras, levar até você uma mensagem que produz fé e fé de arrebatamento. Nessa oportunidade nós vamos falar sobre tradições. O que são tradições? Amado ouvinte, eu convido você nessa oportunidade para que mais uma vez você possa, se possível, ter em suas mãos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque em todos os nossos programas, em nossas programações, citamos várias escrituras e seria muito bom se você pudesse acompanhar, examinar e ver se aquilo que falamos nesse programa, se isso está na palavra, se temos base bíblica ou se falamos de nós mesmos, da nossa ideia, eu acho, eu penso, se provém da palavra de Deus ou se são somente pensamentos, ideias de homem. Então sempre eu te convido a ouvir esse programa, tenha, se possível, em mãos a palavra de Deus e examine esses ensinos de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos ler a Escritura nessa oportunidade em Gálatas 1:14 e vamos falar sobre tradições, mas antes nós vamos ouvir um hino. Você diz que a verdade é mentira, não aceita o conselho nem a correção. Diz que tudo isso é coisa do passado e não está preocupado com sua situação. Você canta, prega, mas não obedece, escondido atrás de títulos que são em vão, ensinando que a Bíblia está errada, que foi mal interpretada, incentivando o povo a pecar. Falsos profetas, falsos mestres e doutores, infiltrados no Evangelho, dissimulando a verdade. Falsos pastores que apacentam-se a si mesmo, mercenários avarentos que só pensam no dinheiro. Não vai subir, não vai vencer, não vai morar no céu. Povo rebelde que abraçou o mundanismo, pois a igreja de Jesus é pura e santa, não aceita as mudanças, porque Deus nunca mudou. Sem santidade ninguém vai ver ao Senhor. Puro por dentro, mas
não são como as virgens loucas. A igreja verdadeira obedece com amor. Você diz que é fanatismo ser zeloso, e é santarrão quem vive em oração. Diz que Deus aceita tudo do seu jeito. Você peca e ele vendo, não lhe cobra isso não. Na verdade você não quer compromisso, e por isso você fez a sua opção. Com centenas e milhares de tantas religiões, você já não tem a santificação. Falsos profetas, falsos mestres e doutores, infiltrados no evangelho, dissimulando a verdade. Falsos pastores que apacentam-se a si mesmo, mercenários avarentos que só pensam no dinheiro. Não vai subir, não vai vencer, não vai morar no céu. Povo rebelde que abraçou o mundanismo. Pois a igreja de Jesus é pura e santa, não aceita as mudanças, porque Deus nunca mudou. Sem santidade ninguém vai ver ao Senhor. Puro por dentro, mas também o exterior. Virgens prudentes não são como as virgens loucas. A igreja verdadeira obedece com amor. Não vai subir, não vai vencer, não vai morar no céu. Povo rebelde que abraçou o mundanismo. Pois a igreja de Jesus é pura e santa, não aceita as mudanças, porque Deus nunca mudou. Sem santidade ninguém vai ver ao Senhor. Puro por dentro, mas também o exterior. Virgens prudentes não são como as virgens loucas. A igreja verdadeira obedece com amor. Obedece com amor. Obedece com amor. Nós vamos ler a palavra de Deus então em Gálatas 1,14, quando Paulo, o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. O apóstolo Paulo dizendo que em sua nação ele excedia a muitos da idade dele. Excedia em judaísmo. Paulo dizendo que ele era extremamente zeloso. A quê? A tradição dos seus pais. Mas nós vemos que
ele teve um encontro com o autor e consumador da nossa fé, o autor da palavra, o Senhor Jesus Cristo. E Paulo, tendo todo esse zelo por aquelas tradições, excedia a muitos da sua idade, ele excedia em judaísmo, e pensando estar fazendo um trabalho para Deus, sem saber que estava trabalhando por uma tradição de homens, aquilo era uma tradição religiosa, e que por sua vez a religião daquele dia estava contra a palavra de Deus. A ponto que nós vemos o apóstolo Paulo indo ali a caminho de Damasco para prender, açoitar os crentes, os do caminho, chamavam os do caminho, aqueles cristãos. Então, amado ouvinte, vemos que ali uma luz aparece, ele cai do cavalo, uma voz pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele pergunta quem é, e daquela luz uma voz diz a ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ora, Paulo era extremamente zeloso, Paulo excedia muitos de sua idade em conhecimento no judaísmo, naquela tradição. Quando Estevão foi apedrejado, a túnica, a capa de Estevão foi lançada aos pés ali de Paulo. Paulo estava presenciando, mas Paulo era um daqueles que pensava estar trabalhando a favor de Deus. Era um zelo, mas um zelo humano. Agora nós vamos ver lá na frente ele dizendo, depois que teve encontro com Jesus, agora quando ele passa de perseguidor a um pregador dessas verdades, nós vamos ver agora ele chamando a nossa atenção para ficar com a palavra de Deus e fugir das tradições de homem, a ponto que ele diz em Gálatas 1:8 que aquilo que ele prega, ele diz: aquilo que eu prego eu não aprendi de homem nenhum, não vem da teologia, de seminários, institutos bíblicos, é mandamento do Senhor. E ele chega a dizer: se eu mesmo, um de nós, ou um anjo descer do céu pregando outro evangelho, diferente do que está na palavra, seja anátema. Anátema quer dizer um evangelho amaldiçoado. Então qualquer evangelho que vai afrontando as Escrituras, não está em conformidade com a palavra de Deus, ele é anátema, não será aceito. Tem validade somente para os homens, para Deus não há valia nenhuma. Sim, Paulo está dizendo, é anátema, é um evangelho amaldiçoado. E quando vemos a Bíblia dizendo em Apocalipse, ai de quem tirar e ai de quem acrescentar, então já nos sugeriu um caminho, nos apontou um caminho por onde andar com segurança. Andar pelo assim diz o Senhor, assim diz a palavra de Deus. E então nós vemos agora lá na frente Paulo, ele dizendo, estou muito zeloso de vós, tendo um zelo agora não humano, tendo um zelo de Deus, para apresentar-vos como uma noiva, a um noivo, a um esposo, a saber, a Cristo. Uma noiva sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem mancha nenhuma, mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva, que de alguma maneira vocês venham a ser corrompidos também, comecem a se deixar ser levado por qualquer vento de doutrina, qualquer ensino, qualquer coisa que o homem queira dizer, você já venha a seguir ao homem deixando a palavra. E a palavra é o lugar de segurança para mim e para você estar. Agora nós vemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15,
nós vemos ali a palavra dizendo: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Muito bem, nós vemos em um lugar a Bíblia dizendo que pela tradição deles, dos homens, eles negavam a palavra, não conseguiam aceitar a palavra. Agora nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que é para reter as tradições que vos foram ensinadas. Então agora nós precisamos tomar todo o conselho de Deus para ver o que é que nos está sendo transmitido. E em Marcos capítulo 7, verso 8, a Bíblia já nos diz: porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. Agora, quando vamos a Marcos capítulo 7, verso 9, nós lemos: e dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. E quando vamos a Colossenses capítulo 2, verso 8, a Bíblia nos diz: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de vãs sutilezas, ou seja, por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. E em 2 Timóteo capítulo 4, verso 4, aqui nós lemos dizendo que: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. E em Tito capítulo 1, verso 14, nós vemos a Bíblia dizendo: não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem os mandamentos de homens, que se desviam da verdade. Mas quando viemos a 1 Coríntios 11, 2, a Bíblia nos diz: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Então nós vamos ver, amado ouvinte, o perigo da tradição. E é o título para a nossa meditação: tradições. Esse é o título da nossa meditação. Agora, o que é uma tradição? Olhando o dicionário, o significado de tradição quer dizer ato ou efeito de transmitir ou entregar. É o ato de fazer uma transferência, de entregar. E isso pode ser uma comunicação oral dos fatos, de lendas, de ritos, de usos, de costumes, que são passados de geração para geração. Então nós vemos que é um ato de transmitir, de entregar. Então, querido ouvinte, por isso que nós vemos a palavra de Deus nos chamando, horas para fugir das tradições e horas nos chamando para estar firme e reter as tradições. Então, como é o fato de transmitir, de passar adiante de geração a geração, nós devemos voltar às raízes e ver de onde procede. Já que tradição, nós vimos que é o ato de passar adiante, levar adiante. Então nós devemos voltar às raízes e examinar e ver de onde provém aquela tradição, porque quando a Bíblia nos chama para sair, deixar as tradições, é aquilo que provém da ideia do homem. O homem deu início.
o homem deu a origem é o nascedouro, o berço, a matriz, é a mente do homem, é a ideia do homem, que foi criado, dado formas, colocado em forma de um estatuto, as suas normas, e então aquilo é transmitido para o povo, uma ideia, uma interpretação da palavra. E a palavra de Deus não é de particular interpretação. Deus é o seu próprio intérprete. Então, amado ouvinte, agora nós vimos aqui que devemos voltar às raízes e ver onde aquilo tem base. Está firmado no quê? Porque Paulo diz, olha o que o apóstolo Paulo nos diz, que ele havia sido muito zeloso, extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas depois de um encontro com o Senhor Jesus Cristo no caminho ali para Damasco, no caminho de Damasco, nós vamos ver lá na frente ele dizendo que o que ele estava pregando agora, ele diz: isso é segurança vossa. Eu não me canso de repetir as mesmas coisas. É segurança vossa. Ele fala do zelo que ele tem agora, mas não um zelo humano, um zelo de Deus, para ficar com a palavra. Quanto à tradição a qual ele era extremamente zeloso, ele chega a dizer que ele estava considerando aquilo como esterco. Não tinha valia nenhuma. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele nasceu, se fez carne como eu e você, e habitou entre nós, amado ouvinte, ali era a plenitude da palavra. Toda a plenitude da divindade habitou corporalmente naquele corpo chamado Jesus Cristo. Era Deus caminhando aqui na terra. E por causa da tradição dos homens, tradição de homens, eles não puderam reconhecer que Jesus Cristo era o cumprimento das Escrituras que eles tinham em mãos. Os pergaminhos, eles liam, eles esperavam, mas quando se cumpre diante dos seus olhos, eles estavam cegos pela sua tradição. A tradição religiosa os cegou para a palavra. Então nós corremos um perigo nesse dia de, se não examinarmos a palavra de Deus, nós vamos estar invalidando a palavra, pisando na palavra, chamando o cumprimento da palavra nesses dias, chamando de falso. Por quê? Porque fomos ensinados a tradição de uma igreja. Guardar uma tradição que foi passada de geração a geração, passada adiante. E conta-se que certa vez uma moça, ela foi colocar um peixe na forma e colocar ali no forno do fogão para assar o peixe. Quando a sua mãe viu, ela veio correndo, desligou o forno, puxou aquela forma para fora com o peixe e disse: minha filha, não faça isso. O que, mamãe? Você não pode assar um peixe inteiro, colocar na forma e assar. Não presta, não pode. Ela disse: por que, mamãe? Por que que não presta? Por que que não pode? Eu não sei por que não pode, mas eu, desde pequena, eu ouvi a tua avó, a minha mãe, dizer que eu sempre vi ela cortar o peixe em dois e pôr na forma. E então todos dizem que não presta, não pode fazer isso. O peixe não pode ser inteiro, tem que ser dividido em dois. Ela disse: mas por que, mamãe? Porque eu não sei dizer, mas eu sei que os antigos dizem e minha mãe sempre cortava. Ela disse: então só um pouquinho, eu vou ali atrás na casinha dos fundos, vou pedir para a vovó. Por que é? Porque se não pode, se não presta, eu quero saber. O porquê, tem que ter um porquê. Ela foi lá e disse: benção, vovó.
Deus te abençoe, minha filha. Vovó, eu queria saber por que não pode, por que não presta, o que tem de errado de assar um peixe inteiro, pôr numa forma e assar o peixe? Por que tem que ser em dois? A minha mãe disse que desde que era pequena a senhora fazia, e aí os antigos, muitos dizem que não pode, eu quero saber por quê, vovó. Ela disse, não, minha filha, não é que não pode, não é que não presta, não pode assar um peixe inteiro. É que no tempo que a vovó se casou, quando eu era uma moça jovem, quando eu casei, isso antigamente, tinha muito peixe. O teu avô, ele trazia o peixe para a vovó fazer, e o peixe era mais fácil, era uma bonança de peixe, conseguia facilmente peixes graúdos, grandes, né? E a vovó só tinha uma forma pequena, e o vovô trazia peixes que não cabia na forma, então só tinha uma maneira. A vovó ia limpar o peixe, cortava no meio e colocava em dois na forma. E se isso seguiu lá na frente, mas não tem nada a ver, é porque a forma da vovó era pequena. Então ela voltou lá na mamãe e disse, mamãe, me dá aqui o peixe, a forma, e não precisa cortar. Eu vou assar o peixe inteirinho. Mas não pode. Não, mamãe. É uma tradição. Alguém fez dessa maneira por um motivo ali e acabou sendo uma tradição. Há coisas que são um dito e aquilo vai indo, lá na frente se torna uma doutrina e então segue daquela maneira. É uma tradição, é uma invenção. Então, quando voltarmos às raízes, nós vamos se deparar que muita coisa, mas muita coisa não está na palavra de Deus. Como, por exemplo, o batismo de criança não está na Bíblia. Criança somente deve se apresentar e não batizar. É uma tradição que se faz. Missa de sétimo dia não está na Bíblia, que a alma morre, vai para o purgatório e só quando o dinheiro cai lá na conta da igreja, pagou para rezar a missa, então a alma sai do purgatório. É uma tradição, é uma invenção, assim como o batismo de criança. Adoração a imagens de santo, claro que alguém começou em algum lugar. A Bíblia condena tudo isso. Deus, ele não gosta nem um pouquinho que uma pessoa crie uma imagem de santo e que adore, que reze para a imagem de santo. Então, amado ouvinte, há muita tradição. Por exemplo, o nascimento de Jesus, o Natal, dia 25 de dezembro, é uma tradição. E quanto ao dia ali de Natal, um velhinho barbudo jogando presentes. Onde está na Bíblia? É uma tradição que vem de anos atrás. Havia um homem, um católico. Era um homem católico, um homem bondoso. Seu nome era Kris Kringle. Era o nome dele e ele tinha o costume de distribuir presentes para as crianças. E então, em cima desse personagem, começou uma tradição de um velhinho barbudo. E na Páscoa, o que você me diz a respeito de um coelhinho botando ovos de chocolate? Amado ouvinte, vamos voltar à palavra de Deus e andarmos de acordo com a palavra, que é segurança para a nossa alma. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.